par óbvio em uma linha, coluna ou bloco. Estratégia número 7 para resolver Sudoku. Estratégia número 7. O par óbvio de candidatos em uma linha, coluna ou bloco é uma técnica básica de resolução de Sudoku. Nesta estratégia, a linha, a coluna ou o bloco, conforme o caso que estejamos a tratar, tem duas células com apenas dois candidatos cada, e iguais. Por isso, tendo em conta as três regras básicas, mais nenhuma célula da linha, da coluna ou do bloco, poderá ter os mesmos candidatos daquelas duas células. Esta é mais uma regra básica principal. Depois de aprendermos, podemos prosseguir com outras estratégias de Sudoku. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, em que não existe nenhuma célula com candidato único, e reparemos no bloco 2. Das 9 células do bloco, existem duas células, a célula 2, 4, e a célula 3, 6, que têm apenas dois candidatos iguais, os números 7 e 9. Portanto, o que sabemos é que a célula 2, 4, vai ser preenchida com o número 7, e a célula 3, 6, vai ser preenchida com o número 9. Ou inversamente, a célula 2, 4, vai ser preenchida com o número 9, e a célula 3, 6, vai ser preenchida com o número 7. Qualquer que seja a hipótese, e isso só saberemos depois durante a resolução da grelha Sudoku, tendo por base a regra 3 básica, mais nenhuma célula deste bloco poderá ter como candidatos os números 7 e 9. Sendo assim, podemos descartar todos os candidatos 7 e 9, para além dos candidatos das células 2, 4 e 3, 6. Na célula 1, 4, fica apenas o candidato 6, pelo que, neste caso, passa a ser uma célula de candidato único. Do mesmo modo, na célula 2, 6, fica apenas o candidato 4, pelo que, neste caso, passa a ser também uma célula de candidato único. Se com as três regras básicas e as 6 estratégias básicas iniciais, não é possível prosseguir com o preenchimento das células desta grelha, temos que socorrer-nos de outras estratégias. Mas como já conhecemos mais uma nova estratégia básica, vamos então recorrer a ela, ou seja, vamos recorrer à estratégia número 7. Reparemos que, de todas as células com anotação de candidatos, não existem células com candidato único. Isso significa que, conhecendo apenas as três regras básicas e as 6 estratégias básicas iniciais, não é possível prosseguir com o preenchimento das células desta grelha. Passo 11. No bloco 2, os candidatos 7 e 9, das células 2, 4 e 3, 6, é um par de candidatos óbvio. Passo 12. Células com candidatos únicos. As células 1, 4, com o candidato 6, e 2, 6, com o candidato 4. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 3, o número 2 da célula 2, 7, é um simples oculto. Passo 13. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 7, o número 6 da célula 8, 3, é um simples oculto. Passo 14. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, no bloco 8, o número 8 da célula 9, 4, é um simples oculto. Passo 15. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos, na linha 8, o número 1 da célula 8, 7, é um simples oculto. Passo 16.
Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 8, o número 8 da célula 6, 8, é um simples oculto. Passo 17. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 9, o número 1 da célula 2, 9, é um simples oculto. Passo 18. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 8, o número 3 da célula 8, 6, é um simples oculto. Passo 19. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 3, os candidatos 7 e 9, das células 1, 7 e 1, 8, é um par de candidatos óbvio. Passo 20. Células com candidatos únicos. A célula 3, 9, com o candidato 5. Passo 15. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 9, o número 5 da célula 7, 7, é um simples oculto. Passo 21. Células com candidatos únicos. A célula 3, 7, com o candidato 8. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Passo 22. No bloco 8, os candidatos 7 e 9, das células 7, 4 e 8, 5, é um par de candidatos óbvio. Passo 23. Células com candidatos únicos. A célula 7, 5, com o candidato 2. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. No bloco 9, o número 2 da célula 9, 8, é um simples oculto. Passo 24. Células com candidatos únicos. A célula 9, 5, com o candidato 5. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na coluna 8, o número 4 da célula 7, 8, é um simples oculto. Passo 25. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 1, os candidatos 7 e 9, das células 1, 7 e 1, 8, é um par de candidatos óbvio. Passo 26. Na coluna 4, os candidatos 7 e 9, das células 2, 4 e 7, 4, é um par de candidatos óbvio. Passo 27. Células com candidatos únicos. A célula 5, 4, com o candidato 5. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 6, o número 5 da célula 6, 3, é um simples oculto. Passo 28. Tendo em conta as três regras básicas, o número anotado vai restringir na respectiva linha, coluna e bloco, os candidatos de células da grelha. Depois de descartar candidatos. Na linha 2, o número 5 da célula 2, 1, é um simples oculto.
Passo 29. Nesta fase da resolução da grelha 9x9, não podemos prosseguir tendo por base apenas as 7 estratégias conhecidas. Uma das estratégias que permite continuar a resolução é, por exemplo, a estratégia do par oculto de candidatos. No próximo vídeo, vamos então aprender esta nova estratégia.